Ô, Caio. Olá, Caio Fábio. Olá. Eu estou em corpo na CCB. Ah, é? Em corpo, é? É. Porque em alma eu já saí faz tempo. CCB é a Congregação pessoal, Cristã do Brasil. O pessoal da CCB, rapaz. Pessoal. Porque são milhões de pessoas. Eu sou do tempo que CCB era uma concessionária que tinha na W3 ali. A CCB é uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. É, Caio. Ela é maior do que a Universal em número de membros. Olha. Você sabia? Não sabia. É só que ela não pede dinheiro como Universal, nem tem o objetivo de ser uma loteria, um cassino universal como a Universal. Mas, gente, pelo menos quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, eles eram os terceiros maiores do país, mais ou menos. Cerca de 5 milhões, 6 milhões de indivíduos. Na frente estava a Presbiteriana e a Assembleia? Não, a Presbiteriana vem lá na rabeira. É pequenininha. Pequenininha perto dele. Na frente vinha a Assembleia de Deus, a Convenção Geral. A Assembleia juntando todo mundo. Não, a Convenção Geral. Tá. As subdivisões. A maior é a Madureira. Ah, sim, entendi. Que é uma outra Assembleia. Hoje tem outras Assembleias, já dividiu muito mais. Tá. Mas a Congregação Cristã vinha ali, segundo e terceiro lugar, com 6 milhões. Colada ali. A Universal tem, alegadamente, aproximadamente 3 milhões há 30 anos. Porque não interessa manter gente, só interessa circular. Como o cara está ali dando dinheiro, depois de 2 anos, se a estatística não funcionar em favor dele, aí ele sai fora. E ele for premiado em alguma loteria esportiva estatística da frequência à campanha, ele vai saindo fora. A macumba não funcionou, ele não tinha nada a ver com coisa alguma. Por isso, é que se tiver 3 milhões rodando todo ano ali dentro, a grana não para de crescer para sempre. O turnover é alto lá. É total. É maior do que no telemarketing proativo, que tem o maior turnover do mercado. É a Universal. Então vamos lá, estou em corpo na CCB, porque em alma eu já saí faz tempo. Estou lá por causa dos meus pais e vou sair de lá quando for dono do meu nariz economicamente. E também para que os meus pais não passem vergonha na comunidade CCB. Sim, porque isso para eles lá é um vexame. É como um filho islâmico de um indivíduo totalmente comprometido com o Islã dizer que agora se converteu e é um cristão. Meu Deus do céu. Aí é quase como confessar isso na Arábia Saudita. Isso. É um peso da pesada. Nossa. E aí, amigo? Eu tenho 20 anos. A minha dúvida, Caio, é sobre os milagres / revelações. Sim. Ele vai fazer agora. Eu já vi e ouvi testemunho de milagres e de revelação. De pessoas que eu conheço e de pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Certo. Sem ser necessariamente na igreja prédio. Só os ritos mesmo. Chamados de movimento de oração, que o ministério / liderança não gosta. Ou palavra. Mas as pessoas que faziam esses atos eram pessoas mau caráter, que já causaram dor e sofrimento psicológico. Mas quem recebia o milagre, né, / revelação, era pessoa boa. E o milagre acontecia, a revelação estava certa sobre o futuro ou o passado dessa pessoa. Pergunta, 2 pontos. Quais as explicações para isso, Caio, dentro do Evangelho? Simples. Jesus não disse em Mateus capítulo 7... Você está me perguntando, Jesus escreveu a respeito, falou a respeito. Jesus só escreveu na areia. João 8 é a única afirmação sobre Jesus escrevendo alguma coisa. Mas Jesus falou sobre isso. Mateus, Lucas registraram. Paulo fala a respeito disso aos presbíteros da igreja lá em Atos. A igreja em Mileto, quando ele se despede deles, eu creio que Atos 21, ele diz: vós não mais me vereis a face. E segue, ele diz: virão lobos. Em Mateus 7, Jesus fala dos lobos que se vestem com peles de ovelhas. E o que foi que ele disse que aconteceu? Ele disse que esses indivíduos falam o nome do Senhor, alguns deles são até ortodoxos.
nas suas afirmações sobre o fato de que Jesus Cristo é o Senhor, 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 o Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Alguns deles, Jesus disse que fazem profecias. E Jesus não disse que a profecia não se cumpriu. Um falso profeta é falso profeta antes de qualquer coisa, não porque a sua profecia não venha a se cumprir. Ele é falso profeta por quem ele é, porque o caráter dele é falso, é mentiroso, porque a natureza dele não é convertida, porque a intenção dele não é boa, porque o espírito dele é manipulador, porque a vontade dele é controladora. Não é pelo que ele disse ou não disse necessariamente, é também. Mas nem todo aquele que é um mau caráter está ensinando coisas erradas. Tem gente ensinando coisas certas. O indivíduo é que é totalmente errado em si mesmo. Agora, o outro que ouviu dizer coisas certas e creu nas coisas certas, não tem nada a ver com o caráter distorcido do modo desse indivíduo viver. Foi acerca desses que Jesus disse: fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles falam. Então eles às vezes dizem coisas corretas, eles profetizam coisas muitas vezes que o indivíduo que recebeu, creu, saiu para viver e encarnou, aproveitou, recebeu, experienciou aquilo como realidade. Jesus também disse que eles operariam milagres. E não disse operarão falsos milagres, disse operarão milagres. Aí por que isso acontece? Bom, essa pergunta só existe na sua cabeça por causa da religião. Porque foi a religião que ensinou a você a pensar na perspectiva das lógicas de causa e efeito. Como se o mundo espiritual e o reino de Deus seguisse as lógicas do universo newtoniano de causa e efeito. Jogou para cima, cai. A toda ação corresponde a uma reação equivalente. Todas essas coisinhas que regem o ambiente da nossa existência, do nosso cotidiano. Não, o reino e o mundo espiritual não é assim. Ele não acontece com instantaneidades de causalidade. Às vezes o que você está fazendo aqui vai ser colhido muito tempo depois de uma outra forma e de outra natureza. Será a colheita, mas será conforme a equivalência daquela proporção, justiça e realidade. Mas o modo como chega nem sempre é igual. Então, preste atenção nisto. O indivíduo vem e diz, alguém que simplesmente está ali creu. A relação não tem nada a ver de Deus com o indivíduo que esteja no meio do caminho, sendo falso, sendo mau caráter, usando, com má intenção. Não, absolutamente não. Se fosse assim, quem seria abençoado com qualquer que fosse a participação humana neste planeta? Por exemplo, se a tua bênção dependesse de mim, de passar por mim, você acha que a sua bênção tem alguma coisa a ver comigo? Não. O bem-aventurado sou eu, se não enganar você. Bem-aventurado sou eu, se crer com verdade na palavra da verdade. O bem-aventurado sou eu, se o grande milagre da minha vida for me manter com integridade em Deus e diante do meu próximo. O grande milagre sou eu, andar quebrantado diante de Deus. Esse é que é o milagre. Agora, eu estar pregando e você ser curado, não tem nada a ver comigo. Eu estar dizendo a verdade, ela está transformando a você, não tem nada a ver comigo. A verdade é dela mesma. A verdade é uma pessoa, ela não pertence a ninguém. E imagine só, se para que Deus abençoasse um ser humano que estivesse na linha de passagem no processo da comunicação, tivesse que ser um cara ilibado, absolutamente ilibado em todas as dimensões da vida, ninguém seria abençoado a partir de ninguém. Ninguém. Pois não há nenhum justo.
Agora, quando se trata de um lobo vestido de ovelha, é pela mesma razão. É Deus lidando com a Dona Maria, com o seu João, com o Alexandre, com a Graça, com a Wanda, com a Marta. É Jesus lidando direto com as pessoas, todo dia, o tempo todo. Passando por cima do macumbeiro, passando por cima do pastor, passando por cima do padre, passando por cima do monge, passando por cima do feiticeiro, passando por cima do suposto mediador, passando por cima de tudo e abençoando os indivíduos, apesar dos intermediários, apesar das religiões, apesar das estruturas. Sempre foi assim, sempre será assim, nunca foi de outro modo, nunca será de outra forma. Você crê nisto? Valendo o Evangelho, que a clareza desse discernimento vai inundar seu coração para sempre. Está aqui nervoso, querendo jogar tudo no ventilador de um grande pastor do Brasil. Nós tivemos um grande evento aqui na cidade, foi feita uma cruzada de tal libertação. Lá no evento, ele me disse que esse grande pastor do Brasil profetizou para uma grande médica da cidade que ela seria curada do câncer. E então ela morreu na semana passada. A família criou ódio e esse meu amigo quer expor o cara. Todo mundo viu a profecia, porque foi na praça da cidade. No Velho Testamento, Moisés disse que todo cara que profetizasse e a profecia não se cumprisse, ele deveria ser exposto. Que é para acabar a palhaçada em volta dele. A maneira de acabar com o falso profeta é mostrar para todo mundo que a profecia dele é mentira. Só assim a gente acaba com o falso profeta. Se ele tivesse me dito, veio aqui um grande pastor do Brasil, comeu uma médica, e um amigo meu viu pelo olho mágico, enquanto ele estava dentro da sala carcando a médica da cidade. E meu amigo está zangado querendo contar para todo mundo. Eu iria dizer, não faça isso, deixa ele e a médica se entenderem lá, ela com o marido dela, com Deus, ele com Deus, com a mulher dele. Ele e ela. Agora, uma coisa que se faz evangelho, se monta num palco, se pega um microfone, se faz um alarde para milhares de pessoas acerca de uma determinada pessoinha que na hora essa profecia arrancou aplausos aos milhares, ovações, loucuras. E o povo foi embora e tem gente até hoje na cidade dizendo... Uma senhora médica rica da cidade que foi lá, foi curada, e a mulher já está sepultada. E a mentira vai correr. Então, eu acho que gente assim precisa ser tratada assim, foi o que Paulo disse. Paulo diz aqui que esses que propagam engano precisam ser denunciados publicamente. É diferente. O cara que cometeu pecados pessoais, a gente não trata publicamente, foi particular o pecado dele. Fica no particular será tratado por ele, por Deus, com quem mais os implicados seja implicado na história. Foi particular, agora público. Se eu vou, prego, anuncio, se eu mentir em nome de Jesus, você tem a obrigação de me desmascarar. Obrigação. Se eu vier e anunciar uma coisa sobre o Evangelho que não é verdade do Evangelho, me desmascare, por favor. Porque é assim que Jesus fez. Ele cobriu todo mundo que pecou pecados pessoais. Você não vê Jesus mostrar nada. Ele manda todo mundo embora e diz, vai tu também, não peques mais. Agora, os que ficavam alardeando enganos, ele os denunciou em alta voz em praça pública, enquanto cobria os pecadores doentes na sua angústia pessoal e não deixava que ninguém os apedrejasse. A gente vê em Paulo a mesma coisa. Por exemplo, escrevendo a Timóteo, ele não menciona o nome das mulherinhas sobrecarregadas de pecado que estavam dando lá para os evangelistas que estavam visitando a casa delas e pegando elas.
Não dá, mas dá o nome dos evangelistas. Himeneu, Fileto, que iam com a conversa mole de cidade em cidade, pegando dinheiro, corrompendo as pessoas e comendo as mulheres. Ele diz a Tito, é preciso fazê-los calar. E ele estava falando de falsos profetas na ilha de Creta. Eu te mandei até aí para que tu ponhas em ordem as coisas e cales a boca desses falsos profetas. É preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Então, se no Velho Testamento Moisés já dizia isso, e no Novo Testamento Jesus tratou o falso profeta assim, Paulo tratou o falso profeta assim, Pedro tratou os falsos profetas assim, Judas, o irmão de Jesus, a mesma coisa na epístola dele. O testemunho é abundante. O falso profeta tem que ser denunciado por bem e por amor ao povo de Deus. E aí? Pois então, eu até conversei com meu amigo para ele não querer bater no pastor. Não, ele tem medo da família da médica criar ódio assim. Agora dizer que esse cara é um abusador e como ele há milhares, vão e entregam 100 profecias. Se uma se cumprir, as 99 que caíram por terra são validadas por essa única, que estatisticamente se cumprirá de qualquer jeito. Não é divino, é estatístico. E o povo entra nessa palhaçada todo dia. E aí? Pois então, ele tem medo da família da médica criar ódio acerca do caminho e ela nunca ser salva. Caminho de quê? Do Evangelho? Não sei, ele escreve isso. É só chegar e visitar e dizer isso não tem nada a ver com Jesus, isso é um falso profeta, mentiroso, que veio aqui enganar. O caminho de Jesus não tem que ser protegido às custas de falsos profetas. O caminho de Jesus não é maculado quando falsos profetas são denunciados. O caminho de Jesus é maculado é quando a gente fica encobrindo falsos profetas.